Olá, irmãos! Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Nós estamos aqui hoje para o quarto encontro da matéria de evangelismo. Tenho certeza que você já enviou os seus trabalhos. Foque nisso, tenha disciplina para fazê-lo, faça bem feito, pense no assunto, pois a ideia é nós termos um encontro de discussão do assunto aí já bem próximo aí, tá? Então, vá se preparando, estudando a matéria, porque vai ser muito importante a sua participação. Hoje eu queria pensar com você sobre a evangelização na igreja primitiva. Nós temos uma visão a respeito da igreja primitiva, bem centralizada lá em Atos capítulo 2, mas eu queria pensar com você a respeito do contexto, das dificuldades, os obstáculos que a igreja primitiva enfrentou quando se trata de evangelização, né? Seja ali dos judeus como um grupo presente, seja diante da cultura pagã. É importante nós pensarmos nos desafios que a igreja primitiva tinha a respeito dessa obra missionária de evangelizar as pessoas que estavam os primeiros cristãos ali, né? Depois se tornaram os primeiros cristãos, tá? A tendência nossa é presumir que os primeiros cristãos, que era mais fácil eles evangelizar os contemporâneos. Haja vista, Jesus tinha acabado de ser crucificado, ressuscitou, né? Em Atos 1 nós vemos ele já retornando ao céu, à vista de todos. Depois nós olhamos já ali a primeira pregação ali de Pedro, quase 3.000 pessoas se convertem, e a nossa tendência natural é imaginar que eles não tiveram tantas dificuldades, que hoje é muito mais difícil do que a época ali da igreja primitiva, né? Mas eu queria pensar com você sobre esse assunto e para a gente caminhar junto aí, tá? Obstáculos judaicos à evangelização. Cristo como pedra de tropeço. Por quê? Bom, a primeira dificuldade que eu queria pensar com você era a respeito de quem eram os missionários, né? Quando a gente olha para os primeiros discípulos, nós encontramos ali pescadores, homens simples, encontramos ali um médico, né, Lucas, encontramos cobrador de impostos, que não era muito bem quisto no meio do povo, encontramos pessoas comuns. Não temos ali um sacerdote de formação rabínica, não temos ali nenhuma grande autoridade, né, para trazer essa pregação de Jesus, do cristianismo. Nós temos pessoas comuns como eu e você. E a diferença, talvez, principal, e a grande dificuldade que eles tiveram, era que eles precisariam evangelizar os judeus, que vinham já desde lá, né, do Antigo Testamento com seus ensinamentos, Moisés com todos os seus escritos e tudo mais, e agora então eles começam a apresentar Cristo como o Messias prometido lá do Antigo Testamento. Isso não foi fácil de enfrentar, porque toda essa pregação ela vinha corrigindo a teologia, a fé, direcionando algumas coisas, ou fazendo essa ponte, demonstrando que as profecias, boa parte delas, né, elas se cumpriam na pessoa de Jesus. Jesus era esse Messias, esse resgatador, libertador prometido lá no Antigo Testamento. A expressão Cristo mostra muito isso, né? Cristo é a tradução grega do termo Messias lá do Antigo Testamento. Depois se tornou quase que um sobrenome, né? Quando a gente fala Jesus Cristo, parece que Cristo ele é o sobrenome, mas ele era essa conexão, então, de Jesus com as profecias relacionadas ao Messias do Antigo Testamento. Não era fácil pensar que o resgatador, esperado aí por tanto tempo pela nação, queria resgatar do poderio de Roma, queria resgatar, estabelecer Israel como uma nação abençoada e próspera, que esse resgatador ele era na verdade um carpinteiro, nascendo numa manjedoura, na simplicidade, na humildade. Quando Jesus ele é crucificado então, aí a coisa ganhou um complicador ainda maior, porque agora além de ser um simples carpinteiro, ele morre numa cruz, que era tido como uma morte vergonhosa, né? Então, em vez de resgatador, conquistador, ele acabara sendo conquistado. Mostra-se diante da sociedade, do entendimento deles, evidentemente, como alguém humilde e fraco. O entendimento que eles tinham era isso.
E para piorar ainda, nós temos a ideia lá do Antigo Testamento, né, Deuteronômio e outros textos, que vão trazer que a morte no madeiro ou na cruz era uma maldição, né? Então, como pode o Senhor, o resgatador, Jesus, ele morrer crucificado como um bandido, como um ladrão? É claro que essa ideia estava ligada da cruz ser a maldição e tal, estava ligada a Cristo carregar os nossos pecados ali, né? Mas, né, para o judeu isso era muito difícil de engolir, era muito difícil de assimilar. Então a evangelização dos judeus não era nada fácil. Tinha muitas dificuldades. Se não bastasse a questão do próprio Jesus, da humildade, da crucificação, de ser um carpinteiro e de não fazer essa revolução política que Israel esperava, nós temos também a questão da igreja como pedra de tropeço. Por quê? Porque agora não mais era o templo, não mais era Deus se manifestando no templo, Deus habitando no templo. Agora traz-se a ideia de que Deus ele habita no homem, né? Aqui o livro ele vai citar a respeito de Estevão, quando ele estava ali prestes a ser apedrejado, né? Que ele fala que Deus não habita em templos feitos por mãos, quer dizer, toda a grandeza da construção do templo, todo o esforço, toda a manifestação de Deus no templo, olhando para o Antigo Testamento, agora passa a acontecer no homem. Então essa diminuição da importância do templo como morada de Deus, essa diminuição da importância do templo como um lugar santo, como um lugar de adoração, isso trouxe para o judeu muitas dificuldades, porque agora não mais é o templo. Agora Deus habita no homem. E aí, consigo, traz também essas questões toda as leis do Antigo Testamento, das comidas, diversas questões pontuais que quando chega no Novo Testamento, agora olhando para a igreja não precisa mais se submeter a essas leis cerimoniais e a tudo isso porque Deus habita no homem, o véu se rasgou, nós temos livre acesso a Deus. Então esse conflito de que eles vieram acreditando em algo durante muito tempo e agora eles se veem diante de uma realidade nova e daquilo que está sendo revelado na pessoa de Jesus, esse novo tempo, a igreja agora como sendo Deus habitando no homem, a manifestação de Deus através do homem e no homem, isso tudo trouxe muita dificuldade para os judeus ali durante a evangelização da igreja primitiva. Outra coisa também interessante de se pensar é a respeito dos romanos, né? Eles tinham um conceito de uma separação entre religião e superstição. A religião era só a religião oficial romana, né? Então era a única forma oficial e aceita como vínculo formal entre as pessoas e os deuses. No caso de Roma, imaginava-se a origem disto como um contrato entre Numa, primeiro sacerdote, rei de Roma, e Júpiter, rei dos deuses. De acordo com o termo deste contrato, o deus se encarregava da segurança e do progresso de Roma, e o Estado se encarregava de atender às necessidades do deus através do sacrifício e adoração. Não era necessário as pessoas acreditarem nos deuses antigos. Fé era um assunto particular. Esperava-se, no entanto, que elas participassem dos cultos oficiais. Essa definição ela é importante você levar em conta porque havia uma separação. Então, religião aceita era somente a religião de Roma. Não estou falando aqui de catolicismo. Haviam vários deuses, adoração de deuses, como aqui no caso cita Júpiter. Então havia sacrifícios para esses deuses e havia as festas que eram de adoração para esses deuses. Todas as pessoas deveriam participar, independente da fé que elas tivessem. E aqui entra um conflito por quê? Porque os cristãos, agora eles não queriam mais participar dessas festas. Então eles se tornaram antissociais, não eram mais participativos. E o conflito maior era que entendia-se que para a proteção de Roma e o progresso de Roma, o Estado, todo o povo deveria adorar a esse Deus.
Quando os cristãos eles começam então a dizer eu não vou participar disso, era como se eles estivessem fazendo um atentado contra a segurança de Roma. Então eles não eram bem vistos, não eram bem quistos, e toda espécie de fé diferente disso era tido como superstição, então tinha algumas limitações. Apesar de, nesse tempo, Roma abraçar os deuses, né? Chegava lá um deus novo, de alguma crença, eles tentavam fazer uma identificação com algum deus que eles tinham já, e eles abraçavam ali, colocavam no panteão deles, na soma de todos os deuses, e estava tudo certo. Mas quando isso começava, então, a trazer esses conflitos, colocando em risco a segurança e o progresso de Roma, isso não era muito aceito, e por isso os cristãos tiveram algumas dificuldades, né? Se eles viam então o cristianismo como uma superstição, uma fé particular, uma crença particular, não tinha problema, desde que isso não colocasse em risco a segurança e o progresso de Roma, e aí trouxe uma grande dificuldade para os cristãos e para eles serem aceitos, tá? Outra questão interessante de se pensar é todo esse conflito de opiniões a respeito da cruz, essa lógica que eles não conseguiam entender, como pode uma morte na cruz, que era algo que demonstrava inferioridade, culpa, fraqueza, como pode isso ser entendido como algo libertador e resgatador? Então explicar isso para o povo, em especial para os romanos, não era nada fácil, trazia grande dificuldade. Outra coisa que eles tinham de dificuldade era entender. O cristianismo era algo novo, então, por definição, tudo que era novo não podia ser verdadeiro. Então, fazer essa conexão de Cristo como o Messias prometido lá do Antigo Testamento ajudava na evangelização do povo ali e vencia essas questões. Outra coisa que trazia dificuldade para a evangelização eram os padrões éticos do cristianismo. Pensando que no tempo ali da igreja primitiva nós temos um ambiente permeado por pornografia, homossexualismo, adultério, prostituição e toda essa gama de situações, exibições de gladiadores, lutas com animais selvagens, enfim. E agora o cristão ele entende que, como nascido de novo, ele não deveria fazer parte mais dessas coisas, evidentemente. Então isso trazia algumas dificuldades naquele entendimento de que, caso eu abrace essa nova fé, eu devo então não mais praticar essas coisas, e então fazia-se essa escolha. É claro que a gente está falando desse entendimento a partir do conceito deles. Nós sabemos que é o Espírito Santo quem convence e tudo mais, e que não era bem assim que deveria ser entendido, mas esse era o conceito que eles tinham, né? Olhando para tudo isso, irmãos, nós vemos que evangelizar no tempo da igreja primitiva era algo muito difícil. Não era nada fácil. Era algo até desanimador, pensando nesse conceito de sociedade, nesses conflitos com os judeus, com os pagãos, todo esse ambiente envolto pelo pecado, pelo prazer carnal. Por que eu trouxe essa reflexão para você nessa aula? Para você pensar de que, mesmo em meio a todo esse problema, toda essa dificuldade, todos esses obstáculos, Deus fez algo extraordinário através da igreja primitiva. E Deus fez algo extraordinário através da igreja primitiva, mostrando que o Evangelho é algo que liberta, que restaura, que transforma em qualquer sociedade, em qualquer comunidade. Então, independente da dificuldade que você enxergue, você pode ser instrumento de Deus nesse tempo. A tua igreja pode ser instrumento de Deus para esse tempo. Para finalizar nossa aula, aqui está o trabalho. Eu quero que vocês produzam um texto pensando nas dificuldades, obstáculos que nós encontramos no nosso tempo. Então pense na questão do relativismo, pense na questão essa visão, né, o cosmovisão que reina no nosso mundo, pensa na questão do pecado, você pode pensar nas diferenças culturais, você pode pensar nas questões religiosas, você pode pensar nas tradições familiares, mas eu queria que você pensasse, produzisse um texto de no mínimo uma página que trouxesse essa reflexão dos obstáculos, lembrando sempre que Deus é maior do que todos eles. Tá bom? Forte abraço, bom trabalho e que Deus te abençoe.